Meu nome é Simone Souza. Bem-vindo a mais um encontro aqui nesse canal e hoje nós vamos falar sobre amizades. E tem uma passagem na Bíblia que diz bem assim: há amigos mais chegados do que irmãos de sangue. E é verdade. Temos nutrido aí ao longo da nossa vida, da nossa jornada, amizades de tanta lealdade que às vezes os relacionamentos são melhores do que os irmãos ali que nasceram dos mesmos pais ou que conviveram conosco desde a infância. E isso é incrível e é mágico. A história que eu quero trazer para vocês hoje é a história de uma amizade muito linda que enfrentou muitos desafios, mas que se manteve leal até o final e o melhor de tudo, sem interesses. Às vezes a gente tá em amizades que a gente acredita, né? Acreditou muitas vezes ser amizades, mas que na verdade só se baseava em interesses, só era uma amizade que, assim, às vezes você era tão leal, tava entregue, tava aberto, mas a outra pessoa depois você descobriu que não era nada daquilo, né? E eu não estou dizendo que amigos não brigam, brigam sim. Às vezes a gente se desentende, né? Às vezes a gente choca, mas quando tem amizade mesmo, quando tem amor, quando tem respeito, a gente consegue ir lá, consegue pedir perdão, consegue se abraçar, chorar juntos, né? Se perdoar e se amar, continuar se amando, não é mesmo? A história que vou trazer para vocês hoje é uma história de amizade, de superação entre Ruth e Noemi. Essa história está na Bíblia também. E a Bíblia conta que Noemi saiu da sua terra natal de Belém, porque Belém estava enfrentando muita necessidade de alimentação. Eles estavam sofrendo com muita fome e ela viajou, foi lá para um país chamado Moabe, porque lá tinha fartura, tinha comida. E Noemi embarca então, né, para a cidade de Moabe com os seus 2 filhos e o seu marido. E lá em Moabe ela ficou viúva e os seus filhos casaram. E as noras dela, uma se chamava Orfa e uma outra se chamava Ruth. E 10 anos ela morou naquele país e aconteceu que os filhos dela também morreram. A Bíblia não dá mais detalhes de como que eles morreram, se foi de doença, não dá detalhes, tá? Mas eles morreram também. Naquela época, a viúva ela sofria muito, não existiam leis que as amparassem, elas ficavam numa situação de muito desconforto. E aí tinha uma lei naquela época que dizia o seguinte: se ela ficar viúva, né, você pode casar com com um cunhado, por exemplo, né? Poderia casar com o irmão do morto. Só que só tinham 2 filhos, né? E eles 2 também tinham morrido. Então, naquele momento ali de desespero, né, de muita angústia, de muita dor, para as 3 mulheres viúvas, Noemi tomou uma decisão. Ela vai voltar então para a terra natal dela, Belém, para ver se encontra um pouco mais de conforto, né? Para ter uma morte mais tranquila, uma transição mais tranquila. Eu acredito que lá em Belém também ela conhecia algumas pessoas, então ela queria ter esse vínculo de novo, conversar com essas pessoas, quem sabe, né? E ali ela chama as noras dela, a Orfa e a Ruth, e fala para elas: minhas filhas, vocês são jovens ainda, vocês não precisam ficar comigo por piedade, vocês não precisam ficar comigo até que eu morra. Faz o seguinte,
voltem para a casa dos pais de vocês e casem-se de novo e tenham filhos e sejam felizes. E Orfa disse, certo, minha sogra, e beijou, abraçou e foi embora. Voltou lá para a casa dos pais dela. Só que Ruth não. Ruth abraçou a Noemi, segurou firme e disse: aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. O que você comer, comerei junto. Seguirei junto com você. E não largou a Noemi. E embarcaram naquela viagem desafiadora. Elas não sabiam o que esperava por elas, né? Lá naquele país. Noemi era filha do lugar, mas a Ruth não. A Ruth era tudo novo, né? Era um desafio. E quando chegou ali, estava tendo colheita da cevada. E tinha um homem que ele plantou muita cevada. E ele colocou bastante trabalhadores ali para colher, né? As cevadas. Só, gente, que imagina, Ruth era viúva, jovem, e ela tinha muito medo, né? Ela estava rondada por perigos, porque a mulher viúva naquela época, ela era alvo de abusos, de violência, de toda espécie de maldade que você possa imaginar, de roubos, de agressões. E a Ruth, ela ia bem discreta ali naquela colheita, e ela ficava sempre mais distante, né, das pessoas por medo que ela tinha, né, desse tipo de agressão, de abuso. E ela colhia ali, né, a cevada, tudo, acertava a conta e ó, ia para casa. E todos os dias ela fazia o mesmo. E olha o que interessante. Boaz era o dono lá da lavoura, né, da plantação. E ele estava observando os trabalhadores e ele olhou Ruth. E ele falou assim: quem que é aquela moça? Aquela moça ali que sempre está mais sozinha, bem discreta. Quem que é aquela moça? E falaram para ele: olha, ela é nora de Noemi. Noemi, e aí foi falando, gente, ele era primo distante de Noemi, o Boaz. E aí ele foi lá e falou para Ruth, né, que eles eram parentes ainda e tudo. Quando chegou em casa, a Ruth contou para Noemi. E a Noemi teve uma ideia genial. Ela falou o seguinte para Ruth, ensinou como que a Ruth poderia se aproximar de Boaz para que de repente desenvolver um relacionamento, né? Ele era solteiro também, para desenvolver um relacionamento e ela ter um apoio. Porque, gente, naquela época a mulher precisava do apoio de um homem para tudo. A mulher ela não respondia pelas finanças, ela não podia, ela não era engajada assim nos negócios, sabe? Muitas não sabiam ler, então a mulher dependia de um marido. Ela precisava de um suporte de um homem para representá-la, para que ela não passasse fome, para que ela não fosse abusada. Era bem difícil, era bem desafiador. E a Ruth ouviu tudo que a amiga, que a sogra estava ali instruindo. Ela prestou bastante atenção e fez exatamente o que Noemi sugeriu. E acontece que o Boaz, ele se apaixonou por ela, casou com ela e ajudou a Ruth a dar manutenção, né, para Ruth, para Noemi. E elas ficaram bem, e elas não passaram fome, elas não foram roubadas, elas não foram defraudadas. E essa história é muito interessante também,
Porque daí eles tiveram um filho e o filho deles foi o avô de Davi, do rei Davi. Então ela virou descendente de Jesus Cristo. E ela entrou na galeria de heróis. Ali na Bíblia tem um livro com o nome dela, o nome de Ruth. E eu achei assim, essa história, eu amo essa história. Eu acho essa história uma história brilhante. Uma história que mostra como a amizade, como a fidelidade entre duas pessoas, elas alimentam gerações. Não só de forma material, mas de forma espiritual também. E como as obras que nós fazemos aqui nesse mundo, na nossa vida, ela repercute, né, assim, para sempre, né? Uma vez eu ouvi dizer que o mundo é como um glóbulo vibratório. E tudo que a gente fala vai emitindo ondas, vai emitindo ecos e fica para a vida inteira. E quando a gente consegue emitir amor, honestidade, bondade, fidelidade, a gente vai emitindo essas ondas, essas vibrações. E às vezes a gente faz o bem para alguém sem interesse, sem pedir nada em troca. E aquilo traz um bem tão grande para a nossa própria vida, para a nossa própria alma. E é muito incrível. Uma vez eu vi uma frase que dizia bem assim: a verdadeira amizade é quando você consegue se aproximar de alguém e ajudar alguém que você sabe que não tem nada para te retribuir. E eu achei muito, muito fantástica, porque Jesus também falou que amar o amigo é muito fácil. Amar quem te faz bem é fácil, amar quem sorri para você é fácil, quem te trata com respeito, mas tenta amar o inimigo. E é um desafio, né? Você amar quem não te ama, quem não te respeita, quem não tem nada para te oferecer. Eu não estou dizendo aqui para a gente se submeter a relacionamentos que deixam a gente mal. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que é a doação, a importância, né, da doação, de ser solidário, de fazer o bem sem esperar troca, sem esperar tipo, eu vou fazer isso porque eu vou embora com ela, porque ela tem parentes ricos, porque lá eu vou viver bem, porque lá elas não sabiam de nada, né? Elas foram assim numa viagem cega, às cegas, e quando chegou lá elas foram surpreendidas pela bondade, né? Pela fidelidade de Deus. E lógico, gente, que não é só esperar que as coisas caiam do céu para nós, né? Precisamos agir, precisamos ter essa consciência da ação, de se esforçar, de estudar, de trabalhar. Eu sempre bato na tecla aqui nos vídeos, porque às vezes a gente fica tão acomodado, né, nas nossas crenças de que, eu vou ficar aqui e Deus vai me abençoar e Deus vai me honrar. Deus é bom, Deus é nosso Pai celestial. Mas, gente, pensa bem. Eu sou filha de Deus e você também é filho de Deus. E imagina, nós dois estamos nos preparando para um concurso público. E eu estou me dedicando demais, eu estudo horas por dia, eu me dedico e você não faz nada. Você tá aí só maratonando série, nos joguinhos de celular, nos aplicativos aí de namoro, tá bem plena praia, só curtindo a vida, né? E aí no dia da prova, eu vou, né? Eu tô preparada porque eu estudei bastante.
e peço, Deus me ajude, Senhor, a tirar uma nota boa, a ter bons resultados. E você faz o mesmo pedido para Deus também. E você diz assim, ai, Deus me ajuda, faz um milagre. E, gente, se imagina se Deus ele realizar um milagre para você que não estudou, que não se preparou, que não se esforçou e não fizer para mim. Ele seria um pai bondoso? Eu acho que não, né? Ele seria um pai justo? Eu acho que não, né? Então, assim, precisamos amadurecer, precisamos nos encorajar a tomar realmente as rédeas da nossa vida e sair da posição de vítima, sair dessa posição aí de conforto e procurar realmente entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas faz a tua parte, tá? Faz a tua parte, esforça-te, estuda, se prepara e vai conquistar o que Deus tem para você. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha com outras pessoas para me ajudar a crescer o meu canal, a divulgar os meus vídeos, a encontrar corações que precisem ouvir essas mensagens. Fiquem com Deus. Tchau!